Opa, estamos ao vivo? É isso mesmo? Estamos ao vivo aqui no município? Muito bem. Para você que está acompanhando aqui a live do Guia Município, essa live especial, essa live também super importante, principalmente nessa época de pandemia, principalmente para você empresário que não sabe exatamente o que fazer, afinal ninguém nunca passou por isso antes, é algo para toda uma geração. A última vez que a gente passou por isso, que é mais de 100 anos atrás, então essa live é super importante e eu já quero praticamente convidar o nosso especialista em marketing digital, tem quase 2 décadas praticamente de experiência nesse ramo de planejamento estratégico, enfim, uma introduçãozinha marota, mas quem vai falar todo o resto é o nosso querido Ivan Savares, que está aqui com a gente nessa live do Guia Município. Tudo certo, Ivan? Tudo bem, Daniel? Tudo Tudo certinho? certo por aqui? Tudo É bem. uma noite de segunda-feira, pré-feriado. Normalmente, quando é feriado, o pessoal fica mais animado, até tem empresas que emendam o feriado. Pô, isso no mundo normal, né? Agora no mundo Ah, pandêmico tá meio estranha essa rotina, né, Ivan? exato. A rotina de todo mundo está um pouco diferente, né? Então, apesar dessa carinha de jovem, né? Quase 2 décadas aí trabalhando com marketing, com comunicação. Então é um prazer participar com vocês, né, Daniel? Guia Município e o Jornal Metas de Gaspar, duas referências no jornalismo sério, comprometido com as causas da região, da cidade. Então é um prazer poder bater um papo aí com vocês nesse formato que é muito dinâmico, né? Que é super legal, que está ganhando muita força nos tempos de pandemia, ganhou muitos adeptos aí às lives. Então, está sendo um prazer aí poder participar e bater esse papo com vocês. Pô, legal comentar o Metas, o nosso parceiro aí, o jornal aqui de Gaspar, e o Guia Município que também está trazendo essa live. Como você falou, uma live que praticamente agora é tendência, né? Porque o que você vê de lives, né, de cantores, de pessoas que normalmente fazem apresentações ao vivo e infelizmente não podem fazer essas apresentações, estão agora precisando aprender a usar a ferramenta ao vivo das redes sociais, principalmente aqui o Instagram, né, Ivan? Exato. Assim, o consumidor tem mudado muito, né? Toda essa pandemia tem feito com que o consumidor fique mais tempo em casa. Ele não quer deixar de consumir algumas coisas que ele consumia antes. Então, quem consegue se adaptar e perceber todas essas mudanças do consumidor acaba saindo na frente, né? Então, as lives acabam sendo uma tendência. Muitos shows aí acontecendo por essas lives, juntando multidões que a gente nunca imaginava que iriam ver algo parecido ao vivo, né? 3, 4 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Então, isso demonstra também toda a força do digital, né? E toda a força da evolução da tecnologia, que fica muito a serviço nesses momentos de isolamento social ou de limitações de circulação, enfim. A gente vê muitas iniciativas, né? Tanto dos cantores, a gente tem tanto nacionais, internacionais, quanto iniciativas locais também, né? A gente vê em Gaspar isso acontecendo, a gente vê em Blumenau isso acontecendo. Então, todo mundo buscando uma alternativa de se conectar com esse consumidor. Então, a gente viu um processo de transição, uma mudança de fase aí em que as pessoas se comportam de forma diferente e as empresas têm que estar muito atentas a isso, né? Acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. A gente já começou a entrar um pouquinho no assunto, né, Daniel? Mas A gente está fazendo um pequeno trailer, né, o Ivan? A gente está fazendo um teaser, o que a gente vai comentar aqui nessa live. isso, enquanto vai entrando aí, a gente vai fazendo esse aquecimento, esse bate-bola rapidinho. Quem estiver assistindo aí também, quem estiver ouvindo bem, manda um joinha aí, manda um like. Muitos amigos entrando aí também. Se quiser mandar a live para alguns conhecidos, alguns amigos que também tenham interesse no tema, né? Só clicar no aviãozinho aí e disparar para a galera. Então, já pode aproveitar aí convidando o pessoal. Ó, a Susan já deu um ok. Então, Já estamos está indo todo. bem. Aliás, você também pode mandar a sua pergunta, né? Agora é a hora para você. Aproveita o Ivan aqui, porque o cara tá, apesar de a gente estar na pandemia, o cara tá ocupado. Foi difícil arranjar um horário com esse cara, então aproveita o Ivan. Aliás, vamos aproveitar, aproveitando o aproveitamento, vamos falar quem é o Ivan, afinal. Quem que é o Ivan? A pessoa que, pô, legal, o cara parece ser entendido do assunto, mas o que exatamente o Ivan faz e por que o Ivan seria interessante para eu ouvir essa live?
Então, eu tenho 18 anos de trabalho com marketing, comunicação. Passei pela indústria, nasci em agência de publicidade, a minha formação é em publicidade e propaganda. Nasci na Seven, que é uma referência no estado e já é uma referência no Brasil hoje de agência de propaganda aqui do Blumenau. Passei pela indústria também, tive uma experiência muito positiva na Cremer. Vi que tem um pessoal da Cremer aqui também, um dos meus membros, Marcos, está acompanhando essa live, está ação para ele já. E tive uma experiência muito bacana na indústria. E estou há 6 anos no varejo, à frente dos shoppings do Vale do Itajaí, o Neumarket Shopping, do Palmeira Júnior. Né? Então, eu faço um trabalho muito dedicado, aí, principalmente nesses últimos tempos, buscando reinventar as nossas práticas, buscando ativas para ajudar também todo o varejo, todo o comércio. Então, minha formação é publicidade e propaganda, tenho especialização em marketing, mestrado em administração, cursos, especializações, foco no marketing digital, agora empreendedor digital também, com o lançamento de um aplicativo que, se der um tempinho depois, a gente fala um pouco sobre ele. Mas, enfim, isso, a gente correndo atrás, buscando sempre aperfeiçoamento. Tem uma coisa que eu ia dizer, Daniel, que é super importante. Você falou assim, é difícil a gente tirar um tempo para falar, bater um papo, mas nos tempos de crise, nos momentos de dificuldade, nas fases de transição, é onde o 100% ele não é mais eficiente. A gente tem que dar o 110, o 120, o 130. A gente tem que entregar um pouco mais daquilo que a gente tem. E eu acho que é um exemplo disso, né? A primeira que a gente faz, mas a gente está procurando entregar um pouco a mais, sabe? Compartilhar um pouco de informação. E como a gente pode ajudar as pessoas que estão assistindo essa live, isso amanhã, como a gente pode ajudar eles, sabe? Como a gente pode trazer conhecimento, compartilhar exemplos aí para contribuir, né? A gente, pessoas, um valor de colaborativa, de contribuição, que isso é muito importante, né? Então, acho que a gente aqui faz um pequeno, mas positivo movimento de colaboração nessa economia. E você tinha comentado, são 2 décadas praticamente dentro do mundo digital, marketing digital, o mundo digital, venda digital. Agora se faz bem mais necessário essa parte digital. Você tinha mesmo comentado que agora a gente está fazendo uma live, por exemplo, no Instagram, que é uma das redes sociais mais em tendência agora nesse momento, até talvez ultrapassando o Facebook. E eu acho que isso é até interessante na questão de ser um especialista agora, falar nessa parte digital, né? Agora mais do que nunca, por exemplo. Só um detalhe, desculpa incomodar, Ivan. De alguma maneira, o pessoal está comentando que o que tu está falando aqui parece que está sem áudio. Não sei se é exatamente a sua internet ou se tem a ver com alguma coisa aqui na nossa. A gente está dando uma olhada aqui bem rapidinho, mas pequenos detalhes. Né? Essa questão da live, né? A gente tipo, não é um programa gravado, não tem essa questão da edição momentânea, não tem a questão de você cortar essas partes da live, tem dessas, né? A gente precisa passar por isso rapidamente. Infelizmente a gente ainda não está conseguindo te ouvir. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer bem rapidinho o seguinte, tá, Ivan? Eu vou tirar você bem rapidinho dessa conversa e a gente volta com você rapidinho para ver se tem alguma coisa a ver com a conexão, beleza? Bem rapidinho mesmo. Bom, rapidinho, gente. A gente estava comentando aqui. Eu estava ouvindo um pouco o áudio do Ivan, tá, gente? Mas parece que agora, de repente, o áudio dele deu uma
mais estatizado, assim, de repente deu uma parada, então a gente está resolvendo isso agora. Mas o Ivan, para você que está acompanhando essa live e talvez se interesse assim, pelo que exatamente o Ivan fala, como ele tinha falado, ele tem 2 décadas de experiência praticamente em que fala apenas e absolutamente do mundo digital, ele tem um planejamento estratégico para as empresas, então a gente achou interessante convidar o Ivan para essa conversa, principalmente para você, empresário principalmente, entender o que poderia ser feito, e na teoria, né? Porque, convenhamos, uma pandemia que ninguém nunca enfrentou em vida é uma coisa que é bem difícil de saber o que fazer. A gente entende, principalmente o pequeno empresário, principalmente a pessoa autônoma, que está até investindo em algum negócio nesse exato momento. Então, é uma questão bem fora da curva. Não, nada da teoria diria o que fazer nesse momento. Então, por isso que a gente está com o Ivan aqui. A gente está tentando algum contato de novo com ele. É uma coisa, como eu falei, ao vivo, é bem rápida, é bem... problemas técnicos que são bem fáceis de resolver. A gente já vai voltar com ele aqui e tá tranquilo. Até ele mesmo mandou que caiu a conexão. Então, tá tudo bem, certo aí, Ivan? Opa, agora sim deu lá. Tá me ouvindo? Agora sim, estamos. Coloquei um fonezinho aqui. Opa. Para ver se vocês me ouvem melhor aí. Peço desculpas. Não, agora tá tudo certo, viu, Ivan? Bom, então voltando então para a conversa. Eu tinha comentado que, você tem tanta experiência no mundo digital, já 2 décadas praticamente de experiência, e está à frente do gerenciamento de marketing de alguns shoppings, e principalmente dos 2 maiores shoppings aqui da região. Acho que seria interessante trazer o que talvez o digital possa ajudar o pequeno empresário nesses momentos, né? Principalmente o pequeno empresário. O grande talvez já tenha alguma bagagem, já tenha alguma experiência de talvez saber o que fazer. Agora, o pequeno que está começando agora, esse sim precisa de uma ajuda, né, Ivan? Perfeito. Eu acho que o digital ele é uma ferramenta fundamental, fantástica. Ajuda muito os pequenos empresários, os grandes, enfim. Ele se fortalece muito nesses períodos de pandemia, nessas dificuldades, porque ele tem uma capacidade de aproximar as pessoas, né? Mas acho que antes da gente falar um pouquinho do digital, a gente dá um passo atrás para a gente olhar para o contexto do consumidor está hoje. Porque assim, todas as ferramentas que a gente utiliza, tudo que a gente pode utilizar como forma de chegar nesse consumidor, como forma de conversar com ele, são os canais. Mas o que principalmente define o que a gente vai utilizar, que ferramentas a gente vai utilizar, é o consumidor. Uhum. Que sempre foi o foco dos negócios, ou sempre deveria ter sido o foco dos negócios, tanto que as pessoas que tiveram mais relacionamento, as empresas que mais tiveram relacionamento com os consumidores nos últimos tempos, elas estão enfrentando de uma forma melhor todo esse processo. Por quê? Porque elas conhecem o seu cliente. Elas sabem o nome, sabem o que ele consome, o comportamento, aonde mora, enfim. Conhecer a fundo o consumidor é fundamental, desde antes da pandemia, vai ser ainda mais fundamental depois, mas as empresas que não tiveram esse estalo no passado, precisam ter de hoje para amanhã, precisam ter, sabe? Precisam conhecer mais a fundo o seu cliente, né, para justamente poder se comunicar. Quem não tinha um mailing bem feito, quem não tinha contatos dos seus clientes, não está nem conseguindo vender agora. Uhum. Então, o WhatsApp tem ajudado muito os pequenos empresários. Vendas por WhatsApp, venda por Instagram, venda por rede social, sabe? Contato com esse consumidor de uma forma mais suave, mais branda, não tão agressivo quanto as vendas aconteciam no passado, justamente porque esse consumidor ele está mais seletivo, ele está mais desconfiado, ele está mais cauteloso, ele está vivendo um momento de insegurança. Uhum. A gente vê aí os números de desemprego só estão crescendo. Lógico, a gente não pode criar também algo que seja maior, né? Mas a gente não pode fechar os olhos para todas essas mudanças que estão acontecendo. A gente viu nessa semana a informação da Fiesc falando que a indústria catarinense já demitiu mais de 165 mil pessoas. São 165 mil pessoas, são mais de 165 mil empregos, né, cara? Exatamente. É uma coisa muito surreal. Exatamente, e todos que dependem disso, né, as famílias que dependem desses empregos. Então a gente está vivendo um período em que o consumidor tende a se tornar mais seletivo, mais cauteloso, e não somente por essa questão do dinheiro, por essa questão monetária, porque ele está perdendo o poder de consumo.
mas também porque a pandemia, essa reflexão, esse isolamento, ele tem uma capacidade de trazer mais reflexão para as pessoas. Então, os consumidores estão olhando muito para aquela empresa que ele costumava consumir, que atitudes essa empresa está tendo. Sabe? Como ela está se comportando durante esse período? Ela está explorando a sua mão de obra? Ela está fazendo coisas que estão em desacordo com o que ela espera? Sabe? Ou não, essa empresa está apoiando a comunidade local, ela está apoiando, fazendo ações sociais, ela está apoiando as pesquisas do coronavírus, como a gente vê grandes exemplos aí nacionais, né? Ela está se unindo com a comunidade para gerar alguma ação que traga benefício, que ajude essas pessoas que estão passando por maiores momentos de dificuldade. Sim. Então, o consumidor está se comportando dessa forma. E o consumidor está mais estressado, está ansioso. Isso a gente vê, a gente sente, né? A gente está mais nervoso, a gente tá mais ansioso com tudo que vem acontecendo, né? Então, as empresas precisam olhar para isso. Precisam entender que é um momento de transição, né? Sim, e talvez sair um pouco de uma bolha, né, que existe, talvez, porque agora, eu tinha até comentado com algumas pessoas aqui também em off, que existia até um tempo atrás uma certa individualidade não digo muito tempo assim, até um pouco recente, uma individualidade de a empresa pensar na própria empresa, da empresa pensar apenas nas vendas dessa própria empresa, não pensar exatamente no cliente. E antes da pandemia, uns 5 anos atrás, começou a se falar bastante, por exemplo, de user experience, de comportamento do cliente, pensando no cliente. E aí, dessa forma, conseguir vender mais. Deixou de lado a questão de consumir por consumir, aquele consumismo desenfreado. Por exemplo, se não houvesse a pandemia, essa tendência de você precisar olhar para o cliente de uma maneira melhor, você precisar ter uma empatia, se você perceber que o cliente tem condições de comprar o seu produto, e se ele tem, como é que ele poderia chegar ao seu produto, se ele acha que o seu produto de forma interessante, não simplesmente jogar uma divulgação do seu produto de qualquer maneira que ele vai pensar em comprar. Existia uma grande gama de opções, né? E aí, mesmo antes da pandemia, a marketing digital já estava trazendo esse tipo de coisa, né? A empresa já tinha que pensar no cliente. Sem dúvida. E é isso que, quando a gente fala um pouquinho do tema da live, de como se reinventar, né? Acho que o primeiro passo que a gente tem que parar e refletir um pouco, a gente tem que baixar a poeira, sentar, entender o que está acontecendo, olhar para esse contexto, para esse momento, para as tendências que os estudiosos estão nos colocando, entender como esse consumidor está se comportando, entender um pouquinho disso que a gente já comentou, desse comportamento, de como ele está hoje, e ser estratégico. É isso que você falou. A gente tem que olhar muito mais, pensar o que a gente vai fazer, não é uma comunicação de qualquer jeito que tem unilateral, tem que ser cauteloso. Isso, tem que dialogar com o consumidor, sabe? Então tem que fazer toda essa análise, ser estratégico, mas principalmente agir. As empresas não podem mais ficar paradas, elas não podem ficar esperando. A gente teve um fator aí que complicou um pouquinho talvez o varejo, falando um pouquinho de varejo agora. Sim. Quando saiu o primeiro decreto, se falou em 7 dias de fechamento, então passou 7 dias, foi mais 7 dias, então as pessoas ficam naquela assim, não, mas já vai reabrir, já vai melhorar. Eu não preciso agir em nada, que tudo vai voltar ao normal daqui a 7 dias. Tudo vai voltar daqui a mais 7 dias. E isso é até interessante porque várias lojas, elas estavam... Eu lembro, a gente trabalhou com algumas dessas lojas. Elas estavam prestes a abrir, estava tudo pronto, porque foi uma quarta-feira, né, que se iniciou... Perdão, foi uma quinta-feira que se iniciou e ia acabar na quarta-feira. Estava todo mundo se preparando para entrar quarta-feira. E segunda-feira o governador falou, não, continua por mais 7. E aí foi mais 7, mais 7. Ou seja, a empresa, se não teve um planejamento, se ela não pensou que aí entrando num ramo de talvez diminuir a situação, né, que é importante, a gente vai falar disso também, se a empresa não percebeu que a coisa é maior, ela infelizmente gastou recursos para tentar voltar e não voltou, ou seja, ela perdeu dinheiro. E perdeu esse tempo que é fundamental para o micro e pequeno empresário. Né? O micro e pequeno empresário que passa aí 30 dias sem faturar, ele está com grandes riscos de enormes dificuldades, riscos de quebrar também. A gente ouve isso muito falar, a gente conversa com muitas empresas aí
E isso é delicado, sabe? Porque essas transformações que estão acontecendo, elas não são somente transformações na saúde das pessoas. Sim. Elas vêm gerando transformações políticas, transformações econômicas, transformações na forma como se faz negócios. Não é à toa que os negócios online estão crescendo muito, né? Enquanto alguns negócios físicos têm caído muito a sua receita, os negócios digitais têm crescido de forma bastante expressiva. Toda a parte das relações sociais, a psicologia social, sabe, a relação das pessoas com a cidade, porque os parques estão fechados, os espaços de lazer estão fechados, né? Então, o entretenimento praticamente parou, né? Exato. Ao mesmo tempo que ele parou da forma tradicional, como ele acontecia, ele cresceu muito na internet, como se falou das lives antes, sabe? Até as questões religiosas, por exemplo, hoje a gente vê muitas transmissões de missas. A gente vê, por exemplo, o padre Fábio de Mello fazendo uma transmissão de uma missa para 130 mil pessoas ao mesmo tempo. Sim. Então isso é inimaginável dentro de qualquer templo, qualquer igreja, né? Sem querer falar nada de religião nesse sentido, mas são mudanças bastante fortes. E eu acho que a gente tem uma lista aí que a gente preparou, né, Daniel, para compartilhar com todo mundo, que são algumas tendências, né, que ou estavam acontecendo já e foram aceleradas pelo coronavírus, porque o coronavírus ele tem um papel fundamental aí de acelerador de mudanças, né, de transição. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas tendências, mas acho que a principal transição que ela faz, Daniel, a principal mudança que ela faz é que alguns historiadores vêm falando que ela vai ser um grande marco de virada do século. Porque o que acontece? Isso é verdade. Os séculos eles não mudam na virada de um ano para o outro. A gente costuma achar que o ano terminou, que uma fase importante como um século terminou na virada do ano. Né? O século XXI não entrou em 2001, né? Não foi, agora o mundo mudou, o pensamento mudou. Não foi bem assim. Exatamente, mas é o comportamento humano, e são fatores que fazem o comportamento humano mudar, que marcam essas grandes viradas de século. Então, se a gente pegar o exemplo lá da virada do século XIX para o século XX, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, ali em 1914 e 1918. E ela trouxe consequências muito fortes para os humanos, né? Para toda a população, para as comunidades. Não só ela, né, Ivan? Não só ela. Teve uma gripe espanhola, que olha só, que coincidência. Houve uma pandemia também no meio dessa guerra, inclusive a gripe espanhola tem esse nome porque a Espanha não estava na guerra e aí ela resolveu falar da gripe. Então ficou o nome gripe espanhola, mas não foi originado exatamente da Espanha. É uma pandemia também, foi uma pandemia que causou essa mudança. Exato. E o que ela trouxe para as pessoas, para as comunidades? Trouxe a morte, trouxe as dificuldades, trouxe a fome, trouxe a necessidade de se reinventar com ambientes totalmente destruídos, né? Então hoje a gente também vive uma guerra, só que é uma guerra com um inimigo invisível, que está muito próximo da gente, mas que a gente infelizmente não consegue enxergar, né? Então é difícil lidar com ele. Mas os historiadores vêm falando que a pandemia do coronavírus vem para fazer uma virada de século também, e com isso, com as mortes, com as dificuldades, com o isolamento social, com as formas de se relacionar, ela também vai fazer essa mudança de um século que teve uma evolução tecnológica muito grande e que hoje se depara também com novos desafios, né? De como conviver com essa tecnologia, de como lidar com situações de isolamento social, de fechamento de comércio, de fechamento de empresas, que isso vai ser retomado aos poucos, né? A gente não pode criar... Hoje eu ouvi uma expressão que eu achei muito bacana. A gente não pode fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo, sem dúvida, mas a gente também não pode criar um cenário de Walking Dead, né? Então, e a primeira coisa que vem, né? Arrasada, é uma pandemia, vem um apocalipse zumbi, vem um negócio apocalíptico, uma situação... Assim, na verdade... Pegando um pouco o lado, né, pegando esse parênteses que estamos fazendo aqui para falar sobre a pandemia, tem esses infectologistas, até mesmo o Átila que você comentou, que é um dos infectologistas até mais influentes hoje em dia. Ele falou que você não vai ver pessoas espirrando na rua, você não vai ver pessoas caindo do seu lado e na verdade, para uma pandemia causar um caos no sistema econômico e principalmente na vida das pessoas e principalmente na vida do pequeno empresário, não é preciso isso tudo. É preciso apenas uma pandemia muito contagiosa, que é o que está acontecendo agora. E esse pequeno empresário precisa entender essa fase de transição que você mesmo citou,
que parece ser real, parece que agora sim está acontecendo. Vai haver uma mudança de pensamento do consumidor principalmente, e aí a partir disso vai haver uma mudança de pensamento do empresário. Bem isso, bem isso. E agora com a retomada aos poucos do varejo também, acho que muita gente já vem sentindo isso, né? Então, falando um pouco dessas tendências, de tudo isso, acho que a partir do momento que a gente coloca essas tendências, eu convido todos a fazer essa reflexão, né? De como isso pode impactar o meu negócio no dia a dia. Porque é preciso a gente olhar para isso também, mais do que a gente dar ferramentas, isso a gente vai falar um pouquinho também lá mais no final, de casos práticos que vem acontecendo. Sim. A gente precisa trazer a reflexão. E por que eu falo em trazer a reflexão? Porque em 90% dos casos, a solução dos problemas das empresas estão dentro da própria empresa. E os melhores consultores empresariais, enfim, eles conseguem estimular, instigar as pessoas que trabalham nessa empresa, as grandes lideranças, trazer reflexões que fazem eles mesmos enxergarem essas mudanças. Porque quando a mudança vem de dentro para fora, ela é muito mais forte e ela tende a se tornar perene. Ela tende a ter sequência. Quando essa mudança vem de fora para dentro, a tendência é que a gente faça uma resistência quanto a isso, né? Então é importante que essas tendências batam aí na mente dos empreendedores, dos empresários, e eles possam pensar assim, como isso vai afetar o meu negócio? Como essa mudança pode... Como o meu cliente ele está se comportando dessa forma? Será que ele está agindo assim? Poxa, e como eu vou lidar com isso? Sim. Então, uma das primeiras tendências que a gente tem aqui é a revisão de crenças e valores. As pessoas, as crises, elas obrigam as pessoas a viver mais em comunidade, apesar de agora a gente não poder viver fisicamente mais em comunidade, né? Tão próximo, mas ela estimula as pessoas a se unirem para trabalhar em prol de um mesmo objetivo. Então, isso a gente vê nos bairros, a gente vê nas empresas, a gente vê os funcionários, enfim... Aqueles que viveram esse período passam a ter uma convivência muito mais forte nessas crenças e valores de união. E aí o segundo ponto que eu queria destacar aqui, também como uma segunda tendência, a gente falou um pouquinho disso antes, né? Que é o menos é mais. Que é aquela questão do consumo somente pelo consumo, desenfreado. Puro e simples. Exatamente, desenfreado. Então o consumo ele sofre um impacto, sim, das questões financeiras, da crise financeira, do desemprego, das reduções salariais, de todo esse programa do governo também de redução salarial, mas ele não é o único motivo para ter essas reduções, porque existia já uma mudança que vinha em curso, que era um consumo mais consciente, né? Um consumo valorizando as empresas que são engajadas socialmente, que são engajadas ambientalmente, mas principalmente um consumo pensando no que isso traz de valor para mim. Sim, é um consumo, dizem consumo verde, né? Dizem o consumo sustentável, né? Sustentável, um consumo de experiência, sabe? Que valor isso está me agregando? No que isso vai somar para esse produto, no que esse serviço, no que essa live, no que esse infoproduto que eu vou comprar, o que ele está me trazendo? Sabe? Então, então as pessoas precisam saber o porquê disso. Não é à toa que a gente vê um crescimento muito forte aí das empresas colocando os seus propósitos para fora, mostrando, tomando as rédeas dos seus negócios e mostrando, não, meu propósito, e cumprindo esses propósitos, porque a gente vê também que quando elas deixam de cumprir, quando elas falam uma coisa e praticam outras, o consumidor está aí, e ele bate forte mesmo. Sim. Ele bate, ele expõe, ele fala mal, ele critica. Então, é preciso ser verdadeiro. Sim. No que a gente faz. E é interessante porque agora, mais do que nunca, novamente, vamos voltar antes da pandemia. Antes da pandemia, se você tinha um produto que você queria vender a qualquer custo, mas que ele não entregava exatamente o que ele vendia, a imagem que ele tinha, o consumidor antigamente tinha que engolir e pronto, né? Comprou, sim, beleza, o cara ganhou dinheiro. Hoje, você tem um produto ruim, que as pessoas consideram ruim, e agora as pessoas vão dar esse feedback. Agora, o feedback é o retorno, né? Agora as pessoas dão... esse cara aqui, eu não gosto desse produto dele por causa de tal coisa e tal. E a partir dessa imagem ruim, você começa a ter um desafio muito maior para você voltar à imagem de antes, voltar àquela imagem positiva que você tinha. E aumenta muito... Sim.
é uma bola de neve, vamos dizer assim, mas isso é até bom para o empresário, porque ele passa a entender o que o seu consumidor quer, o que o seu consumidor prefere consumir, comprar, investir, e dessa forma eu acho que isso já acontecia antes da pandemia, mas agora ainda muito mais, porque agora as pessoas potencializa, né? Potencializa. Agora as pessoas estão indo na internet antes de comprar o produto do cara. Por exemplo, se uma loja física não tem alguma coisa dentro do digital, se é alguma coisa de rede social, seja algum site, algum blog, a pessoa antes de comprar o produto, ela vai aonde? Ou ela vai no Facebook, ou ela vai no Instagram, para ver o que estão falando desse produto. Ou ela vai no Google. Ela procura, o que é isso aqui? O que é tal coisa? Antes de ir na loja física. Então, isso já acontecia e agora vai acontecer ainda mais, porque as pessoas, como você falou, não é que as lojas estão abertas, que você vê uma movimentação grande. As pessoas têm medo, as pessoas não vão até a loja física. Então, o cara precisa vender o seu produto e fazer a pessoa sair de casa apenas com aquela vontade de comprar aquele produto, por exemplo. Com a certeza já, né? E isso tem um roteiro definido, né? É um itinerário definido. Olha, eu vou sair de casa porque eu vou daquele lugar comprar aquela coisa e saio. É isso. Ele não vai sair para procurar alguma coisa. Sem dúvida. E isso tem a ver até com essa terceira tendência que a gente vai falar, que é dessa reconfiguração dos espaços do comércio. Então, aí já fica uma dica muito importante aí para todos, para quem tem comércio, né? É preciso reconfigurar os seus espaços. É preciso estar no online, porque as pessoas... Isso vai se potencializar cada vez mais, as pessoas vão buscar cada vez mais a informação antes de ir para a loja, antes de ir para o ponto de venda, antes de ir para o espaço físico. E esse espaço físico ele tem que passar segurança para as pessoas. Ele tem que ter álcool gel, ele tem que respeitar o espaçamento, as pessoas têm que estar de máscara, as pessoas têm que estar preparadas, a abordagem tem que ser dessa forma. Então, elas vão voltar, as pessoas voltam receosas depois de passar por todas essas dificuldades. Principalmente quem teve contato mais próximo com o coronavírus. Por exemplo, quem teve um familiar que pegou essa doença, quem perdeu alguém nisso, vai sofrer muito mais e vai ter essa percepção, né? Então, tipo, por exemplo, um trauma, né? É o trauma que o consumidor passou a ter por causa disso. Não é nem do produto em si, é da situação. Isso. É da situação. Então, o varejista, o pequeno empresário, ele não tem que ter receio de abordar as pessoas e falar assim, não, espera um pouquinho, usa o álcool gel aqui, a gente não está fazendo o trabalho sem hora marcada, porque não pode ficar esperando aqui. O consumidor gosta disso, porque isso transmite segurança. Ele vai ser abordado na entrada, vai medir a temperatura dele para ver se ele não está com febre, alguma coisa assim. Vai exigir que ele use máscara, porque ele vai ver que todo mundo está paramentado dessa forma. Então essa é uma dica extremamente importante, principalmente para o varejista, que ele esteja preparado para isso. Que a sua equipe esteja preparada, porque o cliente vai valorizar. Se ele for numa loja e se ele se sentir inseguro, por exemplo, eu fui em alguns supermercados aqui, que você sente medo de entrar, um pouco de receio. Às vezes você não vai deixar de entrar, mas se você vai num outro que o pessoal está com senha, está com espaçamento, está todo mundo paramentado, você vai priorizar esse supermercado. Antes de entrar no supermercado, tu até olha assim, meio, será que ele está cheio? Se tiver cheio, acho que eu não vou entrar. Tu vê, antes, se tivesse cheio, era sinônimo de, parece ser bom, parece que as pessoas estão confiando. Agora, se está cheio demais, é uma inversão de valores, é como você comentou. E tem uma outra, né? Essas lojas pequenas que você vê, essas lojas físicas que você vê nos comércios, aqui principalmente no centro de Gaspar, se você vê a pessoa, talvez ela bloqueie um pouco a experiência do cliente, mas é necessário. Antes a pessoa poderia... Não, quanto mais espaço para as pessoas andarem, perfeito, mas eu tenho que mostrar os meus produtos, eu preciso vender mais, porque isso a pessoa... Agora inverteu-se tudo, praticamente todos os pensamentos pró-venda que existiam antes da pandemia, eles vão ser praticamente invertidos. Não é nem a palavra adaptados. É inversão mesmo. E é por isso que a gente tem que olhar com bastante cuidado para esse contexto, para essa cautela. Porque talvez esse seja o novo normal para pelo menos um período de transição. Que seja aí para 3 meses, para 6 meses, ou enquanto durar essa intervenção maior do coronavírus nas nossas vidas, né? Então, por exemplo, os restaurantes. Os restaurantes também vêm sofrendo muito. Por um período eles ficaram completamente fechados. Depois foi liberado a questão do delivery. Depois foi liberado a questão da retirada no balcão. Então esses também são estabelecimentos que precisam se reinventar.
né? A gente E o tempo nunca todo, imaginou né? fazer delivery. E o tempo Isso, todo, decretos mudam cada vez mais. Da manhã pode vir um novo, perfeito. às vezes eles podem atender no balcão, mas aí tem que ter limite de pessoas. Se acontecer isso, o restaurante tem que estar preparado. E quem estiver preparado Sim. antes consegue um resultado melhor. Exatamente. Então, tem restaurantes que eu converso que me falam que nunca precisaram fazer delivery, nunca pensaram em fazer delivery em 10 anos, 15 anos, nunca fizeram. Porque o contexto era o consumidor se comportava de uma forma. E agora se viram com essa necessidade de acessar o delivery, de entrar em aplicativos de delivery, de fazer vendas por WhatsApp, fazer vendas no Instagram. Então isso é fundamental. Tem restaurantes que me mandam cardápio todos os dias, 9h30 da manhã, 10 horas, eles mandam cardápio para que tu possa escolher e você fala assim, poxa, hoje eu vou pedir isso. Ou você recebe um push de um aplicativo de delivery com uma promoção, com uma oferta, com alguma coisa. Cupom, então, alguma coisa assim. Um cupom de desconto, isso já era uma mudança que vinha em transformação, mas é mais um exemplo do coronavírus como potencializador dessas mudanças, como acelerador dessas mudanças, né? Então, o varejo alimentar tem que olhar para isso com bastante atenção também, porque ele tem a mesma característica do varejo tradicional. As pessoas vão ter um pouco de receio de voltar aos restaurantes com a liberação, sabe? Os restaurantes vão ter que limitar a sua capacidade, espaçamento entre mesas, diminuição do volume de pessoas ao mesmo tempo no restaurante. Então, como agir de uma forma inteligente, estratégica, para que você perca menos receita em tudo isso? Sim, e é venda interessante... por WhatsApp, venda pelo Instagram, aplicativo de delivery, sabe? Parcerias em divulgações, sabe? Parcerias... Uma coisa que eu acho super bacana, por exemplo, o próprio Guia Município, que eu estava dando uma olhada. O Guia Município está oferecendo 3 meses de cadastro gratuito para as empresas, para que elas possam colocar suas informações ali, para que elas possam ser buscadas pelo consumidor. Então, isso é uma facilidade para o consumidor, é uma baita facilidade para os empresários e, de certa forma, também é um papel social que o Guia vem fazendo de cumprir o seu papel nesse período, de ajudar a comunidade, de trabalhar o local, de fortalecer o local, né, Daniel? E não é só nós, né? A gente está fazendo isso não pensando apenas na nossa promoção, porque é o guia. Não, na verdade é o seguinte, esse cadastro grátis que a gente está oferecendo de 3 meses no nosso site para essas pequenas empresas é justamente o que o Ivan falou. A gente está querendo, a gente não está querendo, a gente está pensando mesmo, tendo empatia nesse pequeno empresário que investiu em alguma coisa muito recentemente. Por exemplo, tem empresas que estamos conversando aqui no Guia, que abriram em novembro do ano passado. E essas pessoas, elas investiram muito dinheiro pensando no quê? Pensando no mundo que havia naquela época, né? Que era um mundo que, potencialmente esse meu tipo de negócio vai dar uma boa, vai dar um retorno financeiro imediato, vai ser alguma maneira assim que... eu sempre quis ter esse tipo de negócio, por exemplo, eu sempre quis empreender, finalmente surgiu uma graninha aqui, agora eu vou investir, tava muito bem. E de repente vem uma pandemia, porque nenhuma dessas dicas que você deu, assim, que são muito necessárias, muitos empresários não pensaram muito bem nelas. Eles podem até ter pensado, mas foram lá para frente. Então é uma coisa assim que ninguém entrou em 2020 pensando que vai haver esse tipo de coisa. Então a gente também pensou nisso, a gente pensou nesse pequeno empresário, por isso a gente está oferecendo esse cadastro grátis. Tem um formulário que, se o pequeno empresário quiser dar uma olhada lá, é só dar algumas informações, demora menos de 3 minutos para fazer esse formulário, e aí ele vai estar cadastrado gratuitamente aqui no nosso site do guiamunicipio.com.br. Isso, legal. E aí, falando um pouquinho mais das tendências, aí, a gente falou um pouquinho dos restaurantes, falamos do comércio tradicional, a gente pode falar um pouquinho da questão do lazer, né? Então, com parques fechados, com viagens canceladas... Aliás, Ivan, rapidinho, enquanto a gente estava conversando, acabou de vir uma notícia aqui que eu estava lendo, que o governo do estado acabou de anunciar, aliás, está até no Jornal Metas, liberação para igrejas, ou seja, missas, cultos, enfim, se você for evangélico, católico ou qualquer outro tipo de religião. Shoppings também estão liberados e academias, né, que o pessoal da saúde estava bastante falando que eles promovem saúde e tal. Bastante, Mas a autorização, ela vale a partir dessa terça-feira, que é amanhã, dia 21, no caso é feriado. Centros comerciais e academias começam na quarta-feira. Dia 21 é para exemplos de atividades religiosas que possam acontecer nessa terça-feira.
Então, é uma coisa Sim. interessante. A gente já tinha comentado, pô, shoppings agora abriram, beleza. Igrejas abriram, beleza. Academias abriram, beleza. Academias tem uma questão ali que o cara paga mensalidade, a pessoa paga mensalidade, então ela vai, né? Sim. Mas, mesmo assim, ela pode se sentir retraída. Não é porque abriu que agora o pessoal vai entrar nesses lugares. Ah, finalmente, agora o pessoal tem medo, agora o pessoal tem um certo receio. Exato. E aí, como a gente tinha falado antes, a pessoa vai primeiro procurar o produto na internet para depois sair de casa. Sim, e agora é hora desses empresários atuarem de forma estratégica, de forma inteligente, de forma cuidadosa com esse consumidor. Porque, assim, ao mesmo tempo que o consumidor ficou muito tempo isolado, isso cria uma necessidade nesse consumidor de aconchego, de acolhimento. Esse consumidor, Sim, ele está mais... Ao mesmo tempo que ele está cauteloso, ele está carente de cuidado. Sabe? sim. Então, é preciso chamar esse cliente pelo nome. Por isso que eu falei lá no começo da importância de se conhecer e de se entender o comportamento do teu cliente, do teu consumidor. É Sim. isso que faz a diferença nas estratégias vencedoras de marketing. Não é a ferramenta que você vai utilizar, lógico, você vai utilizar a ferramenta certa a partir da análise que você faz do teu contexto e principalmente do teu consumidor. Porque o marketing, se a gente for retomar aí as bases do marketing, ele nada mais é do que uma cadeia preparada para entregar valor para o cliente. Ele é uma cultura da empresa, uma cultura da loja, do varejo, do que for, para entregar valor para esse cliente. Sim. Então, e aí a gente tem que se perguntar, o que é valor para esse cliente hoje em dia? No meio de uma pandemia. Então, o valor para ele é se sentir seguro, é se sentir acolhido, é se sentir que ele é lembrado pelo varejo. E não necessariamente como uma oferta. Sabe? É preciso passar informação, é preciso ter cuidado com esse cliente. Apenas ofertar o produto deixou de ser uma coisa boa para a empresa. Ela começou a ser, ela está pensando somente nela, né? Ele está precisando muito mais de ajuda e de acolhimento hoje em dia do que necessariamente um produto. E a compra vai ser uma consequência dessa relação que você cria com ele. Né? Então, por exemplo, o que as empresas podem fazer no digital? Quando elas geram conteúdo, quando elas fazem venda pelo digital, o que elas podem fazer? Existe um gráfico de evolução de percepção de valor nas mensagens que você passa, que você emite. Por exemplo, quando você passa só uma informação, olha, esse é o meu produto e esse é o meu preço, ela entrega pouco valor para o cliente. É uma comunicação fria, né? É uma comunicação fria. Ela é pouco valor, é pouca percepção de valor. Quando você coloca um produto, um preço, e faz uma análise em cima desse produto, dessa informação, eu estou colocando aqui um produto físico, mas pode ser um livro, pode ser um curso, por exemplo. Uhum. Quando você faz uma análise sobre ele, para que ele vai te servir, no que ele pode te ajudar, no que ele pode mudar a tua vida, você já sobe um degrau na percepção de valor do teu cliente. Isso, então, partindo de uma informação com análise. Quando você faz uma informação, coloca uma análise e faz uma recomendação desse produto para ele, você sobe mais um degrau. Por quê? Porque você vai falar assim, não, eu uso esse produto, ele me fez bem nesse sentido, ele me gerou essa experiência, já subiu mais um nível. Uhum. E aí, a propaganda boca a boca, né, que assunto, é muito visualizada. Né? Exatamente, que é essa recomendação, né? Então, e quando você tem um especialista falando sobre esse assunto, né, recomendando esse produto, fazendo uma análise sobre esse produto, você está no topo da geração de valor desse teu conteúdo. Então, quando você constrói esse passo a passo e você entrega essa recomendação de um especialista, e você entrega valor na informação que você leva para o teu cliente, a venda se torna uma consequência. E a venda se torna muito mais fácil do que aquela abordagem pura e simples de, olha, esse é o meu produto e esse é o meu preço. Que é o que as pessoas estavam muito acostumadas a fazer, né? O que as empresas estavam muito acostumadas a fazer e precisam rever. Você fica patinando, em vez de você ficar patinando no lugar, tentando e fazendo um baita esforço para você vender aquele produto que você vendia da forma antiga, na pandemia agora vai acontecer isso, a venda é realmente uma consequência. Ivan, a gente está chegando quase a partir da final aqui da nossa live, desses nossos esclarecimentos. Tu tem alguns outros tópicos que você acha interessante para você comentar sobre o que seria a tendência do novo marketing pós-pandemia e até mesmo durante a pandemia? Não, sem dúvida. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, então, nesses novos tópicos. A gente parou ali no número 5, fala muito das experiências culturais imersivas, e aí está o exemplo das lives, dos shows ao vivo, que a pessoa
se programa, monta toda a estrutura em casa, pega a cerveja, faz o churrasco, pipoca, se junta com a mulher para assistir o show do Jorge Mateus, para ver a live do Gustavo Lima, enfim. Essas experiências elas tendem a ganhar cada vez mais força e aí utilizando outras tecnologias, como a realidade virtual e a realidade aumentada. Então isso é uma tendência que tende a crescer cada vez mais. A questão do trabalho remoto, isso muda muito a circulação das pessoas pela cidade, então isso afeta muito o varejo, afeta muito os restaurantes, o pequeno empresário. Essa pessoa tende a não sair de casa durante o dia, então ela vai pedir uma comida em casa, ela vai preparar, ela não vai passar com tanta frequência na frente do teu comércio quanto ela passava antes. No caso do delivery, né? A comida chega na casa da pessoa, né? Até tem uma frase importante que, se não me engano, eu não vou conseguir lembrar de quem foi, mas se não me engano foi o presidente da Polishop, que eu acho que é o João Apolinário. Ele tinha comentado uma frase interessante que no varejo, né? Não faça agora o cliente ir até o varejo. O varejo agora precisa ir até o cliente. No caso, a gente fala do varejo, mas qualquer outro tipo de empresa, seja no caso do delivery, que você mesmo citou. Sim, não, sem dúvida. E aí, até citando um outro exemplo, a gente acha que é só o pequeno que faz venda por WhatsApp, né? Casas Bahia lançou uma campanha gigante para as pessoas chamarem os vendedores no Zap. Isso é verdade. Chama no Zap, é a campanha das Casas Bahia. Né? Mas enfim, o trabalho remoto é algo muito forte, só tende a se fortalecer. A questão de morar perto do trabalho, a gente que vive em cidades um pouco menores não tem tanto esse problema, mas com todo esse receio de contágio, as pessoas vão utilizar menos o transporte público, a gente vai ter que entender como vai ser o transporte de Uber, de 99, esses aplicativos. Tem transporte compartilhado também. Eu vejo que algumas pessoas não querem nem um transporte compartilhado, não querem embarcar pessoas no carro, porque elas têm medo de contágio. Isso. Exatamente, tem esse medo do contágio. Né? Uma tendência muito forte que vai evoluir aí com o passar do tempo é o que eles chamam de shop streaming. Então, realizar vendas através das lives. Realizar vendas mesmo, mostrar produtos, trazer um entretenimento, mas trazer uma venda junto com isso. Sabe? Então essa é uma tendência muito forte, porque o canal das lives se fortaleceu muito. Tende a permanecer dessa forma, as pessoas tomaram um gosto pela live, então por assistir e por fazer lives também. Então isso tende a ser um canal muito forte aí de interação e de venda também. A gente vê pessoas fazendo lives aí com 120 mil pessoas, 80 mil pessoas, não 3 milhões de pessoas. 3 milhões e meio na transmissão de um show, né? Então isso é muito forte. A busca por novos conhecimentos, isso também está muito forte. A educação à distância tem se fortalecido muito nos últimos dias, no último mês, ganhou muita força. Então os cursos online, quando as pessoas estão mais em casa, elas querem estudar, elas se propõem a fazer novas atividades. Então essa é uma tendência que apareceu, que cresceu muito nos últimos meses aí, dessa busca por novos conhecimentos. Né? No caso também as pessoas vão ter que se reinventar, né? Está se prevendo aí 40 milhões de desempregados, então um número bastante elevado, e as pessoas vão buscar informação, conhecimento para fazer outras coisas. Né? E no caso, por exemplo, a gente estava comentando aqui de educação à distância, né? De certa forma, buscar novos conhecimentos. De certa forma, essa live, as pessoas que estão gostando do conhecimento que estão adquirindo, estão querendo buscar novos conhecimentos. Isso não é apenas para empresários, são pessoas também que se interessam pelo assunto, que estão pensando em investir, se esse é o momento correto de investir. Então, elas estão querendo sempre buscar algumas coisas novas, então essa conversa também encaixa, né, nessa busca de novos conhecimentos e aprendizado. Sem dúvida, sem dúvida. E até pegando um gancho de um comentário que a Janine, aqui, que é uma pesquisadora aqui da região de Mão Cheia, colocou, tem um especialista em marketing digital que ele fala muito que as pessoas elas vão por 3 motivos para a internet. Elas vão para buscar informação, elas vão para se divertir, né? Buscar informação é aprender, fazer curso, tal. Vão para se divertir, que é para ver alguma coisa diferente. Lazer, entretenimento. Ou elas vão para se comunicar. Vai para o WhatsApp para conversar com tal pessoa, para ligar. Tal. E eu acho que essa pandemia, ela acrescentou mais um ingrediente em tudo isso, que é muito forte, que é a questão da compra. Né? Se antes as pessoas não iam especificamente para isso, ou compravam
como uma consequência, isso potencializou muito o comércio. Sim. Então, acho que agora a gente acrescentou mais um item aí nessas buscas das pessoas. Elas já compravam, isso é notório, o crescimento do e-commerce, tal, mas acho que é mais um acelerador aí que o coronavírus trouxe, né? E aí a gente fechou falando da educação à distância, né? Então, só para fazer um resumo rápido aí das 10 tendências que a gente falou da revisão de crenças e valores, Sim. a mudança na percepção das pessoas, o menos é mais, um consumo de forma mais consciente, tanto por questão monetária quanto por questão de valorizar as empresas que têm um propósito forte. Aliás, só um detalhe nesse ponto 3, eu queria comentar antes também. Tu vê várias campanhas, eu falei do guia, mas tem muitas outras campanhas que estão acontecendo. O Sebrae está promovendo o compra do pequeno, tu vê a Pegni está promovendo ajuda do empreendedor. Não é preciso grandes empresas também pensarem nessa questão dos pequenos empresários, mas a espontaneidade que a gente está percebendo da internet, das pessoas que perceberam que pode se ajudar o vizinho que está fazendo uma doceria, que está, sei lá, infelizmente ficou desempregado nessa situação, está precisando vender alguns doces, vai lá e compra dele. É alguma maneira de ajuda espontânea que está acontecendo. Claro, não, sem dúvida. E tem um programa muito bacana aí para Gaspar, que eu acho muito legal, que valoriza a compra do pequeno. Isso é verdade. A comunidade, a valorização do comércio local, do pequeno empresário. Então, a Fundação Bung, junto com a Prefeitura Municipal de Gaspar, junto com a AMP de Gaspar e Ilhota, fizeram um projeto muito bacana que é de divulgação e valorização do comércio local, das empresas locais. Então, você entra, preenche um formulário e você tem uma divulgação ampla, grande do teu negócio, sabe? Sem custo. Colaborativo, sabe? Um projeto local muito bacana. Inclusive o guia também está participando desse, então muito bacana. É uma iniciativa espontânea. Todos nós estamos percebendo que para a economia girar, para uma cidade crescer, para uma pandemia se diminuir, os impactos de uma pandemia, começa lá do pequeno. O grande tem influência, mas o pequeno é o que precisa de ajuda. Ele tende a fazer uma revolução muito mais forte. Né? Isso. Então, só falando, a reconfiguração dos espaços do comércio, os novos modelos de negócio para os restaurantes, isso é extremamente importante, valorização dos aplicativos de delivery, das formas de chegar no consumidor, experiências culturais imersivas, o trabalho remoto, que a gente falou, home office, morar perto do trabalho, o shop streaming, a busca por novos conhecimentos e a educação à distância. Foi um resumo rápido, porque eu sei que a gente está chegando quase aí no final. Sim. Mas só para a gente repassar todos esses 10 tópicos que a gente falou, que são muito fortes, né? E aí, logicamente, depois, entendido todo esse contexto, é preciso buscar as ferramentas ideais para se chegar nesse consumidor, né? Que aí é a questão do WhatsApp, do Instagram, do e-commerce, ter o foco em chegar onde o cliente está. Aquilo que você falou muito, o varejo vai até o cliente. Né? As empresas passam a ir mais até o cliente do que necessariamente o cliente ir até o varejo. Né? Então, esse que é mais ou menos o contexto e que a gente vive. E a gente citou aqui alguns exemplos, né, muito legais, muito bacanas de colaboração, de valorização do pequeno comércio, do pequeno empresário, da cidade, sabe? Tudo isso para que a gente possa passar por esse período de uma forma muito mais tranquila. Né? A empatia que a gente tem para todo mundo e principalmente para o pequeno empresário, né? E também, claro, falando autônomo também. Ivan, para fechar, assim, talvez seria clichê dizer frase motivacional, mas talvez alguma coisa, alguma palavra que você diga para aquele pequeno empresário que entendeu que esses 10 motivos são muito importantes para ele passar por essa pandemia de forma mais tranquila. E talvez alguma outra coisa que você queira dar de ajuda assim, para esse pequeno empresário que está vendo essa live. Eu acho que um tópico muito importante, uma dica, e depois eu vou fazer um fechamento, assim, acho que a gente não tem que ter vergonha de vender na crise, a gente não tem que ter vergonha de se expor na crise. Sabe? Minha esposa sempre fala assim, a vergonha não paga a conta, a vergonha não cria os nossos filhos. E isso é importante, é real, às vezes a gente usa frases simples, mas elas marcam, elas entram muito forte na nossa cabeça. Então a gente tem que pensar dessa forma, mas a gente tem que ser sutil. O consumidor mudou, ele está num período de transição, pode ser que lá na frente tenha algumas coisas, mas outras talvez não, mas a gente tem que ser cuidado. E é um período que a gente tem que ter muita empatia. Muito cuidado nas negociações que a gente faz, muita honestidade, muita parceria com os fornecedores. Isso. E aí, como dica final,
que eu dou para os empresários, para os empreendedores, seja ele pequeno, médio ou grande, é assim, a gente não pode perder a esperança. E é o principal, né? O empreendedor não pode perder a confiança nele. Um exemplo, estudando um grande guru aí do marketing digital, ele falou que ele estava participando uma vez de um encontro internacional em Londres, e aí os principais papas aí das vendas de produtos digitais estavam por ali, e eles falavam, pessoas que vendem 100 milhões por ano, 50 milhões por ano de dólares, Sim. só em infoprodutos. E aí um deles falou que ele não estava mais conseguindo vender, que ele chegou a vender, vendia milhões por ano e não conseguia. E aí ele falou de técnicas e tal. E um dos caras que mais vende infoproduto no mundo, ele parou e comentou o seguinte: eu sinto que você perdeu a única coisa que o empreendedor não pode perder, e por isso que os seus negócios não estão indo bem, que é a confiança em você mesmo. A partir do momento que o empreendedor perde a confiança de que ele consegue virar o jogo, de que ele sabe o que ele faz, de que aquele negócio pulsa dentro dele com bastante força e paixão, quando ele perder isso, os negócios vão mal. Então, a dica que eu dou é: dificuldades existem, pandemias vêm e vão, guerras vêm e vão, mas o empreendedor não pode perder a confiança nele mesmo. O que acontece no mundo externo não é... O empreendedor não tem controle sobre o que acontece no mundo externo, mas como você tinha falado, 90% dos problemas o empreendedor consegue resolver. Então, sem dúvida. Essa é uma frase interessante, porque realmente é necessária, né? Não perder a esperança, ter confiança na situação, entender que E a partir daí, lógico, agir, né? Ele não perde a confiança, e quando ele está confiante, ele age. Ele age de forma agressiva, ele age de forma espontânea, de forma objetiva. Então é isso que o empreendedor não pode perder, né? Então, eu sei que a gente já está terminando aí, então, Daniel, queria te fazer um super agradecimento, agradecer a você, agradecer ao João também do Guia Município, um super abraço para vocês, obrigado pelo espaço, agradecer ao Jornal Metas, nosso querido amigão Beto aí do Jornal Metas, a Júlia também, que eu vi que estava acompanhando a live aqui, está assistindo, agradecer toda a equipe de jornalismo do Jornal Metas, que tem sido grandes parceiros aí dos shoppings, no meu projeto pessoal aí com o aplicativo Aikifome, que está em Gaspar. Enfim, agradecer a todos vocês pelo espaço, falar que eu estou inteiramente à disposição para que a gente possa falar de outros assuntos, falar em outros momentos também, né? Fica aí muito aberto. Agradecer a todos que participaram também, muitos amigos aqui participando, fazendo comentários, pessoal aqui da região do Blumenau, pessoal lá da minha cidade de Natal, Ceará, Roberto Vilela, um super consultor de negócios aqui, que estava numa live muito bacana, que fez às 5 horas, que eu estava lá assistindo também. Então, acho que todo mundo aí que deu a sua contribuição, agradecer aos shoppings aí que estão ao vivo também, acompanhando. É um agradecimento muito especial aí, porque que seja uma sementinha aí que a gente possa compartilhar muito mais informação e conteúdos ao longo desse período. Pô, que bacana, cara. Bacana porque, primeiramente, eu queria agradecer também a sua presença aqui, porque acho que é muito importante. Eu sei que também, apesar da pandemia, agora sim, ainda mais, né? A agenda está lotada, está precisando fazer muitas coisas. E é interessante mesmo, você tinha comentado que viu uma live sobre consultoria às 5 da tarde. O empresário precisa aprender, precisa buscar maneiras externas, porque totalmente sozinho, não vai conseguir passar por essa pandemia. Então, é muito necessário. A gente agradece o Ivan, a gente agradece a você que acompanhou essa live, a gente espera que você tenha agregado algum conhecimento, algum tipo de coisa, alguma maneira de passar por cima, alguma esperança, enfim, alguma coisa que agregue e que você foque na solução dessa pandemia e pelo menos diminuir os impactos dela na sua empresa. É isso, gente. Obrigado. Valeu, Ivan. A gente vai encerrando essa live por aqui. E muito obrigado para você que acompanhou e continue acompanhando aqui o nosso Guia Município.